Fala galera, tudo bem com vocês? Coach e terapeuta Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar junto para mais um conteúdo aqui no nosso Instituto Nine Coach do Brasil. E hoje nós vamos estar com uma temática extremamente relevante, falando, por exemplo, sobre 6 duras lições, por exemplo, da maturidade emocional nos relacionamentos. Então, diante disso, pegue o seu papel e a sua caneta e nós vamos agora estar progredindo, crescendo, a nossa mentalidade de crescimento, mindset, avançando para o nosso propósito. E a primeira parte que a gente quer estar falando aqui é falarmos sobre maturidade. Pode acontecer ou não, dependendo da sua criança interior ferida. Bom, quando nós somos adultos, mas ainda não curamos os nossos traumas emocionais, ainda não reprogramamos as nossas crenças da nossa criança interior ferida, automaticamente nós vamos estar com um déficit de maturidade emocional. Como estamos avançando diante disso? Como estamos avançando com pessoas que não querem estar vivendo o mesmo looping na sua vida? Eu quero que você agora comece a notar a primeira parte que eu quero estar falando aqui. Nós vamos estar falando sobre disciplina. Criança grande é refém, por exemplo, dos seus desejos. Uma criança grande, ou seja, uma pessoa que ainda não amadureceu, ela vai ser refém, sim, dos seus desejos. Por quê? Porque quando os seus desejos ainda não foram alcançados, curados e automaticamente muito bem interpretado, você vai estar baseado, por exemplo, no que te faltou quando você era criança ou no que você entendeu, absorveu que aquilo era uma crença poderosa para você. O adulto, ele entende e ele separa principalmente o quê? O que é uma disciplina financeira, o que é uma disciplina amorosa, o que é uma disciplina no caso conjugal, né? Então assim, o que é uma disciplina, por exemplo, no teu corpo, entende? Ou seja, uma disciplina profissional onde você tem que progredir, então você começa a estar o quê? Separando essa área. Por que isso acontece, gente? Isso acontece porque você precisa liberar uma dopamina, um sentimento de recompensa. Ou seja, a dopamina te faz você buscar esse sentimento de recompensa. Então, automaticamente, quando você está já na fase adulta, na sua maturidade emocional, você vai ter disciplina no seu corpo, você vai ter disciplina, por exemplo, na sua vida profissional, você vai ser uma pessoa disciplinada na sua vida conjugal, você vai ser disciplinado na sua vida emocional, na sua vida financeira. A disciplina é muito relevante para que você tenha maturidade emocional. Então, ou seja, a primeira lição que você necessita absorver nesse vídeo é você ter o quê? Disciplina. Ou seja, o homem maduro, a mulher maduro tem disciplina na sua roda sistêmica da sua vida. Faz sentido para você? Bom, diante disso, anote aí a segunda parte. A segunda parte vai estar falando sobre crescer, né? O crescer dói e automaticamente assumir a autorresponsabilidade dói mais ainda. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo agora, por exemplo, na terra do nunca, quando nós estamos vivendo, literalmente botando a culpa nos outros, das nossas frustrações, das nossas angústias, daquilo que nós não assumimos a autorresponsabilidade da nossa vida, nós buscamos culpados, terceiros, por exemplo, que possam estar absorvendo aquilo que foi nós que plantamos. Mas o adulto, ele cria automaticamente com a sua maturidade emocional, ele toma por si as suas decisões. E as suas decisões é o seguinte: ou eu assumo o controle do meu barco com a autorresponsabilidade emocional e o meu quociente de inteligência junto, o famoso QI e o QE, ou eu vou estar em looping, como o avião rodando com a compulsão à repetição de hábitos. Por quê? Porque eu não assumo a autorresponsabilidade da minha vida. E isso é algo extremamente difícil. Nós necessitamos assumirmos a nossa responsabilidade, ok? Número 3, então, olha só. O prazer real por mérito próprio,
ok? Quando você, por exemplo, você foi lá e comprou a sua casa, você não está morando, por exemplo, na casa dos pais, você não está com aquela adolescência estendida, ou seja, a adolescência estendida nos dias de hoje geram filhos muitos imaturos, muitos codependentes dos seus pais. Então, ou seja, o que é importante em relação a isso é ter o equilíbrio. O equilíbrio é você, pai, por exemplo, não querer tomar as decisões dos seus filhos. Você, mãe, não querer tomar as decisões dos seus filhos, influenciando com diversas coisas. Ou seja, por mais que você queira o bem, procure o equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele vai te deixar numa posição ótima. Mas agora, o extremo, o 8 ou 80 de algum lado, ou você está totalmente desequilibrado e você está apegado nos seus filhos devido a um pouco de um trauma, devido a uma situação que aconteceu na sua vida, você vai estar desequilibrado e você vai querer criar uma superproteção. A superproteção gera filhos mimados, inseguros, imaturos e principalmente com baixa autoestima e com dificuldade de relacionamentos interpessoais. Agora também deixar, no 80, por exemplo, e simplesmente não dar bola, não dar nenhum apoio emocional ou até mesmo físico ou até mesmo financeiro momentaneamente, isso é importante. Ou seja, antes de você simplesmente entregar dinheiro para o seu filho, procure trazer então educação financeira. Traga uma educação financeira para o seu filho, não fique o sustentando, porque ele precisa reprogramar as suas crenças. E para reprogramar as suas crenças, você precisa trabalhar esse processo cronológico de quebrar, ou seja, a sua criança interior ferida. Porque depois você absorve, por exemplo, um treinamento de educação financeira, que é o exemplo desse contexto aqui. Faz sentido para você? Por quê? Porque se eu te perguntar assim, por que todo economista não é milionário? Entende? Todo economista não é milionário, mas é uma pessoa que sabe economizar, é uma pessoa que sabe multiplicar, é uma pessoa que tem visão, é uma pessoa. Mas e agora, por que as coisas não acontecem? É porque também podem haver bloqueios emocionais que geram a escassez, por exemplo. Então, ou seja, é necessário derrubar a criança interior ferida de cada um de nós, pois todos nós temos essa criança e ela vai estar inconscientemente agindo em nossas vidas e principalmente guiando os nossos trajetos, ok? Maturidade emocional está ligado com autorresponsabilidade que eu falei antes. Por quê? Porque nós precisamos sair do vitimismo. Nós precisamos sair, por exemplo, dessa situação de ficar culpando o governo, gente. Entende? Olha só, eu coloquei aqui culpando o governo, culpando a vida, pouco amadurecimento, são algumas coisas que eu coloquei. Gente, por vezes, se você for analisar, você não sabe nem quem é o prefeito da sua cidade, quem é o vereador que você votou, quem é o senador, quem é, por exemplo, o deputado estadual ou federal que você votou. Entende, gente? Então, ou seja, nós precisamos amadurecer e entendermos que nós precisamos ter maturidade. A maturidade ela está ligada com a autorresponsabilidade, ou seja, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo, porque se eu ficar no vitimismo, eu vou ficar sempre reclamando, tô fraco, o governo tá fraco, as coisas estão fracas, antes era assim, hoje é assim. Gente, eu não estou defendendo nenhum tipo de governo aqui, esse não é meu papel. O meu papel é te influenciar para que você saia do vitimismo e que mesmo diante de uma crise você pode estar sacudindo a poeira e gerar um novo óculos da sua vida, ou seja, você vai começar a limpar a vidraça e enxergar coisas novas, que isso é extremamente relevante para o nosso avanço de uma maturidade, ou seja, uma maturidade emocional. Número 5. Criar expectativas, entende? Ou seja, sofrer por isso. É muito importante nós termos o que? A resignação, por exemplo, dos nossos pensamentos. A realidade é diferente. Nós precisamos, eu até anotei aqui, seguir a vida. Reprogramar as nossas crenças está baseado nas expectativas que você está criando. Ok, você criou expectativas, mas se está longe de você alcançar, não é mensurável, pare, repensa e refaça elas novamente, mas continue com um alvo. Você precisa ter um alvo. A maioria das pessoas procrastinam porque não tem um alvo estabelecido. A maioria das pessoas procrastinam não é simplesmente porque elas não têm a meta.
Esse é um papel muito simples. Se você for ver, você vai ver a ferramenta Smart. Eu mesmo dei essa aula já. É a ferramenta Smart. Você vai ver ferramentas para a gente adquirir foco, para a gente deixar de procrastinar. Tudo para a gente poder engessar, mas eu tenho algo para te dizer. Não só isso. Isso é posteriormente, mas antes disso você precisa quebrar o que lhe impede, por exemplo, se as suas emoções, se as suas crenças não conseguem, se você precisa estar agora sendo aprovado por X, né, sendo validado por F, sendo aceito por Z. Se você estiver passando por validação, aprovação, aceitação, com baixa autoestima, com dificuldade, por exemplo, de você ser você mesmo, de correr para o alvo, automaticamente você nunca vai chegar nesse alvo. Ou se você vai chegar, algo que era para você chegar, por exemplo, em 7 dias, você vai chegar em 1 ano, 2 anos depois, ou seja, algo, né, muito tardio. Por quê? Porque você precisou parar no meio do caminho para estar sendo aprovado, validado, aceito por terceiras pessoas. E isso é um processo da sua reprogramação de crença. A maturidade emocional é você poder saber dizer não. A maturidade emocional é você agora ter um conceito de dizer, olha, hoje eu não posso fazer isso. Talvez amanhã eu consiga estar te ajudando, mas olha só, isso aqui não faz parte do meu caminho, eu tenho uma outra ocupação, preciso fazer isso. Ou seja, comunicação eficaz é você ter maturidade emocional para dizer não. Ah, mas Fábio, se a pessoa não aceitar, se a pessoa brigar comigo, eu não gostaria de perder a amizade. Primeiramente de tudo, se essa pessoa não entende, ela não serve para estar ao seu lado. Faz sentido para você? Isso faz parte de uma amizade tóxica, ok? Número 6, então, a gente vai estar falando aqui. Pare de achar que você tem a solução para tudo. Ser o salvador, a síndrome de Stefan Karpman. Ou seja, é mais importante você olhar para você do que o que está ao seu alcance aqui dentro, do que você tentar agora estar salvando outras pessoas. Existem muitas pessoas que ficam na linha de ser salvador, né? Tá sempre querendo salvar fulano, salvar ciclano. Ou seja, deixe de querer ser o salvador e aproveite a sua vida, ajuste o que está dentro do seu barco em primeiro lugar, porque inclusive um conceito bíblico é amar ao próximo como a ti mesmo. Não adianta você ser o salvador de terceiros e você não ser o seu salvador também. Então é muito importante você se colocar como prioridade. Se colocando como prioridade, você cria agora uma crença de merecimento, uma crença também de pertencimento, ou seja, você pertence a um grupo, ok, você tem uma crença de merecimento, eu mereço estar nesse grupo, ok, então, ou seja, diante disso, você vai estar agora se valorizando, entendendo e principalmente deixando de lado a validação, a aceitação, a aprovação de terceiros, para que você cure a sua criança interior ferida e você possa ter uma vida emocional abundante. A maturidade emocional que a gente colocou aqui, ela passa por essas áreas que são extremamente relevantes. Então, para você criar maturidade emocional, está baseado nessa área aqui de você ter uma reprogramação de crenças na sua vida. Faz sentido para você? Se faz sentido, compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas. Indique as nossas plataformas EAD para que as pessoas possam estar absorvendo, crescendo muito mais aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, dentro das nossas plataformas, gestão da emoção, imunidade conjugal, método X emocional, enfim, o Doses de Terapia, são tantas plataformas que nós temos aqui, que é muito importante você ter essa relevância, certo? Te vejo nos próximos vídeos, nas próximas aulas e desejo a você um forte abraço.